E se eu te dissesse que um momento de fraqueza em um deserto árido selou o destino de uma nação inteira para sempre? Enterrado nos registros familiares de Gênesis, existe um nome que se tornaria o adversário eterno do divino: Amaleque. Mas aqui está o que realmente intriga pesquisadores e teólogos. Por que o Criador, que mostrou misericórdia ao Egito, apesar de séculos de escravidão, e perdoou Nínive, apesar de sua crueldade, pronunciou guerra total contra esses nômades do deserto? Que ato horrível eles cometeram que provocou a proclamação mais aterrorizante encontrada em todo o texto sagrado? Eu apagarei completamente qualquer rastro deles da existência sob o céu. Os amalequitas não eram simplesmente outra força opositora. Eles compartilhavam laços de sangue com Israel, descendendo diretamente do próprio neto de Abraão, mas algo se corrompeu profundamente em seu ser. Imagine esta cena: escravos exaustos, finalmente libertados após 4 séculos de cativeiro, cambaleando pelas terras áridas. Quem os ataca? Não os exércitos poderosos que os perseguiam, mas atacantes nômades que deliberadamente miravam nos mais vulneráveis, massacrando crianças e idosos que ficavam para trás. Por que fariam isso? A explicação revela algo tão perturbador sobre o lado sombrio da humanidade que o Todo-Poderoso declarou: isso termina agora. Um monarca sacrificaria tudo porque mostrou misericórdia ao líder deles. Um homem santo se transformaria em executor. Até nos dias de hoje, o próprio nome deles guarda um enigma. Como uma população inteira desaparece tão completamente que aqueles que escavam ruínas antigas mal conseguem encontrar evidências de sua existência. Prepare-se para descobrir por que os amalequitas se tornaram o único adversário que o Todo-Poderoso jurou pessoalmente aniquilar. Todo povo tem uma origem, e a história dos amalequitas começa com uma linhagem que remonta diretamente ao próprio Abraão. Para entender quem eram essas pessoas de verdade, precisamos voltar ao livro de Gênesis e examinar um ramo familiar que eventualmente criaria um dos adversários mais ferozes de Israel. Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, teve vários filhos. Seu filho mais velho recebeu o nome de Elifaz. Elifaz tinha uma concubina, uma mulher de status inferior a uma esposa principal, e o nome dela era Tímna. Gênesis capítulo 36, versículo 12, afirma claramente: Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e através dela, Amaleque nasceu de Elifaz. Este é o começo. Um bebê veio ao mundo e foi chamado de Amaleque. Considere a importância dessa conexão. Amaleque descendia de Esaú como seu neto, tornando-o bisneto de Isaque e colocando-o apenas 4 gerações após Abraão. Os amalequitas não eram estrangeiros ou povos desconhecidos de territórios distantes. O sangue dos patriarcas corria em seus corpos. Eles pertenciam à mesma família estendida, parentes distantes dos israelitas que eventualmente viriam pela linhagem de Jacó. Aquele mesmo capítulo de Gênesis lista Amaleque entre os líderes tribais de Edom. O versículo 16 o nomeia diretamente: Corá, Gatã e Amaleque. Estes representavam os chefes que traçavam sua ancestralidade até Elifaz dentro de Edom, todos descendendo de Ada. Ele não era apenas um descendente entre muitos. Ele se tornou um chefe, uma pessoa de influência, alguém cuja identidade comandava respeito e poder entre aqueles que vinham de Esaú. Essa conexão familiar importa enormemente porque demonstra que os amalequitas não surgiram do nada. Eles possuíam ancestralidade, contexto cultural e uma posição dentro da linhagem que se estendia até a promessa sagrada feita entre Abraão e o divino. No entanto, de alguma forma, esse ramo específico da árvore ancestral se desenvolveria em uma direção completamente oposta à de seus parentes.
Enquanto outros descendentes de Esaú fizeram suas casas nas regiões montanhosas de Seir, os amalequitas escolheram um caminho alternativo. Eles migraram para o sul, para as regiões desérticas brutais e impiedosas. O deserto de Negueb e a região do Sinai se tornaram seus locais de habitação, territórios onde a água era extremamente rara, a vegetação era mínima, e sobreviver exigia conhecimento e habilidades especializadas. O Negueb ocupa a fronteira sul do que eventualmente formaria o domínio de Israel. Serve como uma área de transição, conectando os territórios cultivados ao norte com os vastos desertos que se estendem ao sul. A região do Sinai se estende ainda mais para o sul. Uma extensão tremenda de terra árida, cordilheiras e terreno coberto de pedras. Estes não eram lugares onde a agricultura era prática ou centros urbanos podiam ser construídos. Eram territórios destinados àqueles que dominavam a arte de resistir às circunstâncias extremas. Os amalequitas se tornaram perfeitamente adaptados a essa paisagem brutal. Eles memorizaram a localização de cada fonte de água e nascente subterrânea. Eles entendiam quais oásis, aqueles canais de riachos secos, transbordariam brevemente quando as tempestades raras chegassem. Eles dominaram as habilidades de encontrar passagem por desfiladeiros montanhosos e atravessar vastos terrenos desérticos abertos. Esse conhecimento se tornou sua posse mais valiosa. Ao reivindicar essas terras, os amalequitas se posicionaram ao longo do caminho sul que levava a Canaã. Qualquer grupo viajante se movendo do Egito em direção à Terra Prometida necessariamente viajaria através ou ao lado das terras amalequitas. As principais rotas comerciais conectando o Egito aos territórios do Nordeste passavam diretamente por essas áreas. Esse posicionamento não foi acidental. Os amalequitas controlavam terras de importância vital. Eles nunca construíram centros urbanos magníficos ou fundaram comunidades duradouras, como os povos vizinhos fizeram. Em vez disso, permaneceram constantemente em movimento, realocando seus acampamentos com base nas mudanças sazonais e onde quer que pudessem encontrar provisões. Seus abrigos podiam ser desmontados e transportados rapidamente. Esse movimento constante lhes proporcionava vantagens que povos vivendo em locais fixos nunca possuíram. Eles podiam atacar rapidamente e depois desaparecer no deserto, onde perseguidores não podiam rastreá-los. O próprio terreno servia como seu parceiro. Forasteiros não tinham familiaridade com a geografia. Eles não tinham conhecimento das fontes de água ou quais trilhas montanhosas podiam realmente ser atravessadas. Mas os amalequitas possuíam compreensão completa de cada pedra e cada cânion escondido. Essa familiaridade profunda com seu ambiente os transformou em uma ameaça séria para qualquer um cruzando as terras que reivindicavam. Aqui está algo que confunde muitas pessoas que estudam a Bíblia. Os amalequitas aparecem nas Escrituras antes mesmo da pessoa chamada Amaleque existir. Isso parece contraditório inicialmente, mas na verdade revela algo significativo sobre como civilizações antigas viam geografia e identidade de grupo. Em Gênesis capítulo 14, descobrimos Abraão participando de uma operação de resgate. Vários governantes haviam se envolvido em guerra e Ló, sobrinho de Abraão, tinha sido feito prisioneiro. Abraão reuniu seus combatentes habilidosos e perseguiu os governantes que tinham capturado Ló. O versículo 7 descreve o caminho que esses governantes percorreram. Então eles reverteram o curso e viajaram para En-Mispá, que é Cádiz, e subjugaram toda a região pertencente aos amalequitas, junto com os amorreus, residindo em Hazazon-Tamar. Espere, a região pertencente aos amalequitas? No entanto, isto ocorreu durante a vida de Abraão, gerações antes de seu tataraneto Amaleque sequer existir. Como isso é possível?
A explicação é que Moisés, o autor de Gênesis, estava retratando a paisagem usando terminologia que sua audiência reconheceria. Ele estava comunicando: eles subjugaram a área que vocês atualmente reconhecem como terra amalequita. É como dizer que Colombo navegou para as Américas, apesar desse título não existir em sua época. Essa menção demonstra que quando Moisés escreveu seus textos, os amalequitas tinham se enraizado tão firmemente naquela área que a própria terra carregava sua identificação. Sua ocupação tinha se tornado duradoura e amplamente conhecida. Todo mundo reconhecia a terra amalequita. Representava um elemento estabelecido do terreno geográfico. O fato de Moisés ter empregado essa descrição indica que os amalequitas habitaram aquelas áreas desérticas do sul por um período extremamente prolongado. Várias gerações tinham ido e vindo. Eles tinham reivindicado aqueles territórios como próprios, tão completamente que a região carregava seu título. Não era um grupo recentemente formado ainda procurando sua terra natal. Quando Israel finalmente os encontrou, representavam uma força antiga, estabelecida no Negueb e Sinai. Existir no deserto influenciava todos os aspectos da civilização amalequita. O trabalho agrícola era impossível. Água suficiente e solo produtivo simplesmente não existiam. Construir centros comerciais não era viável. Eles viviam como nômades, perpetuamente se realocando. Então, construíram uma sociedade focada em algo diferente. Tomar o que outros haviam criado. Os amalequitas se transformaram em saqueadores. Isso não era ocasional nem aleatório. O saque evoluiu para sua existência inteira, seu sistema financeiro, seu caráter central. Eles monitoravam os caminhos comerciais cruzando seu domínio. Comboios de mercadores transportando carga preciosa do Egito em direção à Mesopotâmia ou da Arábia em direção a Canaã precisavam atravessar os territórios que os amalequitas dominavam. Esses comboios estavam expostos ao perigo. Moviam-se em velocidades lentas, sobrecarregados com mercadorias. Seus protetores eram frequentemente pequenos em número, empregados para proteger contra ladrões comuns, porém despreparados para assaltos militares coordenados. Os amalequitas observavam e permaneciam pacientes, memorizavam os caminhos, entendiam onde os comboios descansariam durante a noite, reconheciam onde a paisagem lhes proporcionava superioridade. Quando atacavam, atacavam rapidamente. Combate em condições desérticas exige rapidez e o elemento surpresa. Os amalequitas assaltavam sem aviso, derrotando suas vítimas antes que qualquer resistência estruturada pudesse se materializar. Agarravam qualquer coisa preciosa, substâncias aromáticas, tecidos, trabalhos em metal, animais, depois desapareciam de volta no deserto. Antes que a ajuda pudesse chegar à cena, os atacantes tinham partido, dispersos por um terreno que forasteiros não podiam cruzar. Esse modo de vida exigia capacidades e princípios específicos. Homens amalequitas recebiam treinamento de combate desde a infância, dominavam cavalgar, lutar e suportar as dificuldades de jornadas desérticas. Aprendiam a funcionar com água mínima e nutrição limitada quando necessário. Tornavam-se endurecidos, resilientes e impiedosos. Mostrar compaixão significava vulnerabilidade. Hesitar significava morte. Mas o saque não era apenas sobre sobrevivência. Evoluiu para uma fonte de honra, um padrão para medir o valor de um homem. Ataques triunfantes entregavam riquezas e reconhecimento. Os saqueadores mais ousados ascendiam a posições de liderança. Relatos de ataques corajosos eram compartilhados ao redor das fogueiras noturnas. Jovens amadureciam ouvindo histórias das conquistas de seus pais e antepassados, imaginando sua própria oportunidade de demonstrar suas habilidades em combate.
Essa cultura também garantia que os amalequitas estivessem perpetuamente em conflito com alguém. Vizinhos buscando paz não acolhem ser saqueados. Comerciantes cujos comboios sofreram ataques desejavam vingança. Comunidades estabelecidas cujas cidades foram saqueadas buscavam defesa ou retaliação. Os amalequitas existiam em uma condição interminável de guerra, o que apenas fortalecia sua cultura de combate e sua dependência na brutalidade. Os amalequitas descendiam da linhagem de Esaú, colocando-os dentro do clã edomita maior. No entanto, conexões familiares em tempos antigos eram complicadas e ancestralidade compartilhada não produzia automaticamente harmonia ou companheirismo. Outros descendentes de Esaú habitavam territórios diferentes e seguiam modos de vida diferentes. Numerosos grupos edomitas se estabeleceram no território montanhoso de Seir, posicionado a leste do Vale de Arabá. Essas montanhas proporcionavam segurança superior e recursos maiores comparados ao deserto exposto. Com o passar do tempo, esses edomitas construíram assentamentos, cultivaram colheitas nas planícies e criaram um estilo de vida mais permanente. Os amalequitas fizeram uma escolha diferente. Permaneceram nos desertos do sul, preservando sua existência nômade. Essa separação em localização e costumes criou distância entre eles e seus parentes edomitas. Compartilhavam laços de sangue, mas não seguiam práticas idênticas ou perseguiam objetivos idênticos. Ocasionalmente, essa conexão produzia vantagens compartilhadas. Quando as circunstâncias os favoreciam, os amalequitas podiam se unir a outros grupos edomitas. Se uma ameaça comum colocasse ambas as populações em perigo, podiam unir suas forças. Casamentos entre famílias formavam laços e parcerias. Troca de mercadorias e conhecimento ocorria entre os grupos, mas a conexão nunca alcançou fusão ou solidariedade completa. Os amalequitas preservaram seu caráter único. Não se viam como simplesmente outra tribo edomita. Eram os amalequitas, distintos, autônomos, obedecendo seus próprios chefes e praticando seus próprios costumes. Suas tradições do deserto e estilo de vida de saque os distinguiam das populações edomitas mais estabelecidas. Essa autossuficiência significava que, frequentemente, operavam independentemente. Quando os amalequitas escolhiam saquear um comboio ou assaltar uma comunidade, não precisavam de aprovação ou consenso de outras autoridades edomitas. Alcançavam suas próprias conclusões e aceitavam seus próprios perigos. Se essas conclusões produzissem repercussões, essas repercussões os afetavam exclusivamente. Os edomitas residindo em Seir construíram uma civilização mais estruturada ao longo do tempo, finalmente criando uma monarquia com uma linha de governantes sucessivos. Os amalequitas nunca seguiram essa direção. Permaneceram organizados por tribos, guiados por chefes cujo poder derivava de capacidade e conquista, em vez de sucessão herdada. Essa estrutura governamental alternativa os separou ainda mais de seus parentes edomitas. Para o norte do domínio amalequita, estendia-se o território de Canaã, povoado por diversos grupos que tinham construído cidades-estado independentes e assentamentos agrícolas. A proximidade dos amalequitas dessas populações cananitas garantia que o contato fosse inevitável, embora o caráter desses contatos variasse. As cidades-estado cananitas incorporavam uma sociedade completamente distinta dos amalequitas nômades. Possuíam fortificações, edifícios sagrados, administrações estruturadas e economias baseadas na agricultura. Conduziam comércio com regiões remotas e construíram culturas avançadas. De seus centros urbanos protegidos, monarcas cananeus governavam regiões circundantes e coletavam pagamentos de vilarejos periféricos.
Para os amalequitas, os cananeus simbolizavam tanto possibilidade quanto restrição. Os centros urbanos cananeus guardavam grande riqueza, mas também mantinham defesas fortes. Assaltar um centro urbano fortificado exigia ferramentas de guerra especializadas e comprometimento prolongado, capacidades que saqueadores nômades não podiam sustentar. Então, lançar assaltos diretos em centros urbanos cananeus raramente era viável. Em vez disso, os amalequitas se concentravam em presas mais fáceis. Comunidades agrícolas, além de muros protetores, não tinham defesas. A época da colheita, quando o grão era recolhido e armazenado, apresentava chances para ataques. Nômades e comboios modestos, viajando entre centros urbanos, podiam ser emboscados. Os amalequitas dominaram a habilidade de pegar o que fosse possível sem desencadear a resposta armada completa de um governante cananeu. Ocasionalmente, situações políticas abriam portas para a parceria. Um governante cananeu poderia empregar saqueadores amalequitas como soldados contratados quando engajado em conflito com uma cidade-estado competidora. Os amalequitas receberiam compensação e mercadorias roubadas, enquanto o governante cananeu obtinha poder de combate extra sem sustentar uma força militar permanente. Esses acordos eram de curta duração e fundados inteiramente em benefício compartilhado, não lealdade ou aliança genuína. Durante outros períodos, governantes cananeus reuniriam campanhas retaliatórias contra os amalequitas, se seus ataques se tornassem muito destrutivos. Um governante não podia permitir que seus domínios fossem saqueados sem reação ou pareceria impotente. Então, periodicamente, forças cananeias avançariam no deserto, tentando disciplinar os atacantes e prevenir futuros ataques. Essas campanhas raramente conseguiam capturar os amalequitas de movimento rápido, mas comunicavam um aviso. Independentemente desses encontros, os amalequitas nunca se fundiram à sociedade cananeia. Não adotaram tradições, crenças ou modos de vida cananeus. Permaneceram separados, mantendo seus costumes do deserto e seu modo de vida saqueador. Os cananeus incorporavam à sociedade estabelecida tudo o que os amalequitas tinham decidido não se tornar. A maioria das civilizações antigas construiu seus sistemas financeiros na agricultura ou comércio, cultivavam campos, criavam animais, fabricavam produtos ou possibilitavam o movimento de mercadorias entre territórios distantes. Os amalequitas selecionaram uma direção completamente diferente. Seu sistema financeiro era parasitário, dependendo de tomar o que outros haviam criado. O saque não era um complemento ao seu modo de vida. Era o seu modo de vida. As riquezas dos amalequitas se originavam dos esforços de outros. Quando comerciantes trabalhavam por meses para acumular mercadorias preciosas e carregá-las através de caminhos desérticos, os amalequitas esperavam por perto para agarrar esses bens em um momento brutal. Quando fazendeiros dedicavam estações ao cultivo de colheitas, os amalequitas apareciam na época da coleta para reivindicar o rendimento. Essa abordagem financeira oferecia certos benefícios. Os amalequitas não tinham necessidade de dedicar tempo a semear e cultivar campos. Não tinham exigência de preservar conexões comerciais ou construir instalações de produção. Não tinham necessidade de comunidades duradouras com todas as estruturas de suporte que isso exige. Suas necessidades eram mais básicas e podiam direcionar seus esforços para combate e movimento. Rebanhos representavam uma porção significativa de suas posses. Durante ataques, capturavam ovelhas, cabras, gado e camelos. Essas criaturas forneciam nutrição, capacidade de viagem e bens para troca. Rebanhos massivos significavam prosperidade e triunfo.
Um saqueador triunfante podia se tornar rico em gado, utilizando sua fortuna para manter várias esposas e numerosos descendentes, elevando sua posição e poder. Mas essa base financeira gerava incerteza embutida. Os amalequitas não fabricavam nada por conta própria. Sua fortuna mudava de acordo com os resultados dos ataques. Uma sequência de golpes triunfantes podia trazer prosperidade. Mas se vítimas prováveis fortalecessem suas proteções, ou se poderes mais fortes empurrassem os amalequitas de zonas produtivas de saque, sua fortuna podia desaparecer rapidamente. Esse modo de vida parasitário também exigia que outros permanecessem produtivos. Se demolissem cada assentamento próximo, massacrassem cada mercador e assustassem cada comboio, não possuiriam nada restante para saquear. Então, existia um equilíbrio distorcido a preservar. Saquear suficientemente para prosperar, mas não excessivamente a ponto de que as origens da fortuna desaparecessem completamente. A dependência de bens roubados moldava princípios e perspectivas amalequitas. Por que trabalhar quando tomar é possível? Por que construir quando agarrar está disponível? Por que produzir quando roubar funciona? Essas mentalidades, reforçadas através de gerações, cresceram profundamente enraizadas em sua sociedade. O trabalho pertencia a outros. Tomar representava a prática amalequita. Muito antes de Israel encontrar os amalequitas em Refidim, esses atacantes do deserto já tinham construído uma reputação assustadora por todo o território. Seu título era reconhecido. Suas táticas eram compreendidas, sua brutalidade era reconhecida. Essa reputação funcionava tanto como ferramenta ofensiva quanto barreira protetora. O terror representa um instrumento poderoso em combate e sobrevivência. Quando nômades descobriam que atravessariam domínio amalequita, se preparavam para o resultado mais severo. Empregavam protetores adicionais, viajavam em grupos maiores, observavam continuamente por qualquer indicação de atacantes. Esse terror podia ocasionalmente prevenir ataques. Os amalequitas podiam concluir que um comboio completamente equipado não valia o perigo, mas o terror também separava os amalequitas de outros. Outras populações não buscavam companheirismo com eles. Não recebiam convites para participar de coalizões ou arranjos comerciais. Eram evitados sempre que possível e confrontados quando inevitável. Os amalequitas eram reconhecidos como oponentes, como perigos, como indivíduos exigindo vigilância. Essa separação, no entanto, não os incomodava. Tinham selecionado seu caminho. Relatos sobre ataques amalequitas viajavam pelo território. Aqueles que sobreviviam recontavam assaltos abruptos, chegando sem aviso prévio. Comerciantes que perderam comboios completos descreviam a rapidez e brutalidade do combate amalequita. Esses relatos reforçavam a reputação e estendiam o terror ainda mais. Cada geração absorvia histórias de ataques amalequitas, aprendendo a exercitar cautela ao cruzar os territórios do sul. O que tornava os amalequitas especialmente aterrorizantes era sua prontidão em assaltar os indefesos. Numerosas tradições de combate antigas mantinham padrões sobre lutar. Você lutava com combatentes, não com mulheres e crianças. Você proporcionava aos oponentes oportunidade de se render. Demonstrava compaixão aos conquistados. Os amalequitas rejeitavam esses padrões. Percebiam a indefesa como possibilidade, não como justificativa para se conter. Essa reputação de impiedade significava que quando indivíduos avistavam atacantes amalequitas se aproximando, entendiam que não deviam antecipar compaixão. Render-se não os resgataria. Implorar seria inútil. Os amalequitas tomariam o que desejassem e abandonariam apenas o que não tinha valor para eles. Essa consciência produzia horror, e horror era precisamente o que os amalequitas buscavam.
Indivíduos horrorizados não conseguem resistir efetivamente. Perdem o controle, se dispersam e cometem erros. Quando os hebreus escravizados do Egito atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto, os amalequitas vinham atacando os territórios do deserto do sul por gerações. Sua reputação estava firmemente confirmada. Seu domínio estava inequivocamente marcado. Suas táticas eram reconhecidas. Representavam um elemento familiar no território. Perigosos, impiedosos e perpetuamente observando chances de assaltar os impotentes. Os israelitas tinham recentemente observado algo inimaginável. Tinham atravessado o Mar Vermelho sobre terreno seco, enquanto águas permaneciam suspensas como barreiras em cada flanco. Testemunharam as forças militares do faraó perecerem nas águas os perseguindo. Alcançaram liberdade após 400 anos de escravidão no Egito. Porém, a liberdade no deserto chegou com dificuldades frescas. Viajaram através do deserto e a expedição se provou exigente. Estes não eram combatentes disciplinados ou nômades experientes. Eram famílias, homens, mulheres, crianças e indivíduos idosos que tinham dedicado sua existência a formar tijolos no Egito. Agora marchavam através de paisagem inclemente, com provisões restritas, descobrindo como depender do divino para o sustento de cada dia. Os israelitas alcançaram um local chamado Refidim. Estabeleceram acampamento ali, mas uma dificuldade surgiu. Não havia água. O povo experimentava sede e suas queixas se intensificaram. Argumentaram com Moisés, insistindo por água. Moisés suplicou ao Todo-Poderoso e o Senhor o instruiu a golpear uma pedra em Horebe. Moisés seguiu o comando e água fluiu para o povo consumir. Esta era a circunstância em Refidim. Uma enorme assembleia de antigos cativos, esgotados de viajar, lutando com desidratação e queixas, apenas começando a compreender o que seguir o divino através do deserto exigia. Estavam expostos, estavam caóticos, não apresentavam ameaça a ninguém. Então, Êxodo, capítulo 17, versículo 8, documenta o que ocorreu depois. Os amalequitas chegaram e atacaram os israelitas em Refidim. Nenhum aviso prévio, nenhuma instigação, nenhum desacordo territorial ou confronto anterior. Os amalequitas meramente chegaram e atacaram. Israel não tinha entrado em domínio amalequita pedindo nada. Não tinham ameaçado os amalequitas ou saqueado seus acampamentos. Eram pessoas deslocadas cruzando o deserto, lutando para sobreviver. Mas os amalequitas avistaram possibilidade onde outros podiam ter avistado seres humanos necessitando assistência. Avistaram milhares de indivíduos com posses, animais e zero estrutura militar. Avistaram presa fácil. Este assalto não era sobre proteção ou segurança, dizia respeito à caça. Os amalequitas observaram uma população indefesa e escolheram atacar. Este instante estabeleceria a conexão entre essas duas populações por séculos à frente. O assalto amalequita em Refidim não foi meramente não provocado. Foi deliberado e vicioso em sua execução. Não confrontaram os combatentes mais fortes de Israel para uma competição honrosa. Utilizaram um método que expôs algo sinistro sobre sua natureza. Anos depois, Moisés relembraria ao povo este assalto. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 e 18, ele os informou: Lembrem-se do que os amalequitas realizaram contra vocês durante a jornada quando partiram do Egito. Quando estavam exaustos e esgotados, eles os encontraram em suas viagens e atacaram todos que ficavam para trás. Não possuíam reverência pelo divino. Reflita sobre o que isto significa. Quando uma assembleia substancial se move através de paisagem desafiadora, certos indivíduos naturalmente ficam para trás. Os idosos não podem marchar tão rapidamente. Indivíduos doentes lutam para manter velocidade. Crianças pequenas se exaurem rapidamente e desaceleram.
Mães grávidas requerem descanso mais frequente. Esses indivíduos indefesos acabam ficando atrás da assembleia em movimento. Os amalequitas deliberadamente focaram nesses retardatários. Não assaltaram a frente da formação onde os homens mais capazes viajavam. Atacaram pela retaguarda, abatendo aqueles incapazes de se proteger. Homens e mulheres idosos que tinham suportado décadas de cativeiro no Egito foram mortos enquanto lutavam para permanecer com suas famílias. Crianças foram abatidas enquanto caminhavam. Indivíduos doentes e fracos, já enfrentando dificuldades, não receberam compaixão. Isto não era combate, era massacre. Combatentes lutam com outros combatentes, mas os amalequitas optaram por matar os indefesos. Selecionaram as vítimas mais fáceis, aqueles incapazes de resistir, aqueles não apresentando perigo. Esta escolha estratégica demonstrou uma ausência total de empatia humana. Moisés incluiu uma observação essencial. Não possuíam reverência pelo divino. Os amalequitas entendiam o que tinha ocorrido no Egito. Informação se espalhava no mundo antigo. Relatos das aflições, da divisão do Mar Vermelho e da aniquilação das forças militares do faraó teriam circulado pelo território. Todos entendiam que a divindade de Israel era poderosa e protegia seu povo. Mas os amalequitas não demonstraram preocupação. Não exibiram respeito, prudência ou consideração pela deidade que tinha recentemente realizado maravilhas. Avistaram indivíduos indefesos e atacaram sem consideração por proteção celestial ou limites éticos. Essa falta de medo não era bravura. Representava uma rejeição de qualquer poder além de seus desejos pessoais. O assalto amalequita forçou Israel a reagir. Não podiam simplesmente fugir. Para onde escapariam? Precisavam permanecer e lutar. Moisés convocou um homem chamado Josué e forneceu direções precisas. Êxodo capítulo 17, versículo 9, documenta a ordem de Moisés. Selecione alguns de nossos homens e avance para combater os amalequitas. Amanhã me posicionarei no topo da elevação com o cajado do divino em minha mão. Este marcou a emergência inicial de Josué como comandante de combate. Não era um general experiente. Como todos os outros, tinha existido como cativo no Egito. Mas Moisés o confiou com esta tarefa essencial. Josué executou precisamente o que Moisés pediu. Escolheu homens dos israelitas para reunir uma unidade de combate. Enquanto isso, Moisés subiu ao cume de uma elevação vizinha, trazendo Arão e um homem chamado Ur ao seu lado. Moisés elevou o cajado do divino, o mesmo cajado erguido sobre o Mar Vermelho, o mesmo cajado que tinha entregado aflições ao Egito. Versículos 11 e 12 retratam o que transcorreu ao longo do conflito. Sempre que Moisés mantinha seus braços elevados, os israelitas estavam vencendo. Mas sempre que baixava seus braços, os amalequitas estavam vencendo. Quando os braços de Moisés ficaram fatigados, recuperaram uma pedra e a posicionaram abaixo dele, e ele descansou sobre ela. Arão e Ur sustentaram seus braços, um posicionado em cada flanco, garantindo que seus braços permanecessem firmes até a escuridão chegar. Isto representava um método incomum de conduzir conflito. Josué e seus combatentes executavam o combate físico no campo, atacando com lâminas e se protegendo contra assaltos amalequitas. Mas a resolução do conflito dependia de Moisés manter seus braços elevados no cume. Quando seus membros estavam erguidos, Israel dominava. Quando seus membros desciam de cansaço, Amaleque obtinha superioridade. Arão e Ur entenderam o que estava ocorrendo. Localizaram uma pedra para Moisés descansar, removendo parte da tensão corporal dele. Então, se posicionaram em flancos opostos, fisicamente sustentando seus membros quando ele não podia mais gerenciar independentemente.
Sustentaram esse arranjo até a escuridão cair. Versículo 13 fornece o resultado. Assim, Josué derrotou as forças amalequitas através da lâmina. O conflito estava garantido. O confronto armado inicial de Israel concluiu em triunfo. Mas todos reconheceram que este triunfo se originou do divino, não de sua expertise de combate pessoal. O cajado elevado representava dependência em poder celestial, e essa dependência criou a diferença. Após a conclusão do conflito e a derrota de Israel ao assalto amalequita, o Todo-Poderoso se dirigiu a Moisés. O que declarou diferiu de qualquer coisa afirmada sobre qualquer outra população. Isto não era meramente uma proclamação sobre um conflito. Representava um anúncio que ressoaria através de gerações. Êxodo capítulo 17, versículo 14, documenta as palavras divinas. Então o Senhor declarou a Moisés: inscreva isto sobre um pergaminho como algo exigindo lembrança, e garanta que Josué receba esta mensagem, pois eliminarei completamente a identidade de Amaleque de sob o céu. O divino ordenou que este compromisso fosse documentado permanentemente. Exigia lembrança, e particularmente Josué, que tinha recentemente comandado as tropas de Israel em conflito, precisava receber e compreender este decreto celestial. A expressão eliminar a identidade de Amaleque de sob o céu era incondicional. O divino não estava discutindo derrotá-los em conflito ou empurrá-los para longe. Estava discutindo eliminação total, destruição absoluta, a conclusão de sua existência como população. Sua identidade real seria apagada da terra. Por que tal declaração severa? Outras populações tinham resistido a Israel. O Egito os manteve cativos por 400 anos, mas o divino não ordenou a destruição completa do Egito. Avaliou o Egito através de aflições e destruiu as forças do faraó. Mas a população continuou existindo. Os amalequitas, no entanto, obtiveram um veredicto diferente. A explicação reside em suas ações. Atacaram sem justificativa. Focaram nos indefesos deliberadamente. Não exibiram reverência pelo divino, apesar de seu poder evidente e proteção sobre Israel. Isto não era simplesmente uma ação de combate, representava uma ação expondo algo essencialmente podre sobre a natureza e sociedade amalequita. A reação de Moisés ao anúncio divino foi instantânea. O versículo 15 afirma: Moisés construiu um altar e o intitulou "O Senhor representa minha bandeira". O título refletia eventos recentes. O divino tinha servido como bandeira de Israel, seu foco de reunião, sua origem de triunfo. O cajado elevado no cume tinha funcionado como uma bandeira de combate que os soldados podiam observar. Então Moisés entregou outra declaração documentada no versículo 16. Ele afirmou: já que braços foram elevados contra o trono do Senhor, o Senhor manterá conflito contra os amalequitas através de cada geração. Isto representava conflito que não concluiria com um engajamento ou uma geração. Era conflito eterno, persistindo através do tempo até o decreto celestial alcançar cumprimento. A expressão "braços foram elevados contra o trono do Senhor" esclarece por que este conflito diferia. Quando os amalequitas atacaram Israel, não estavam meramente atacando uma coleção de indivíduos. Estavam atacando o povo que o divino tinha selecionado, o povo que ele estava protegendo, o povo através do qual ele estava se exibindo à humanidade. Atacar Israel significava atacar as intenções e planos do divino. Os amalequitas tinham se estabelecido como adversários, não somente de Israel, mas do Todo-Poderoso pessoalmente. O tempo transcorreu e Israel progrediu através do deserto. Eventualmente, estabeleceram acampamento em Cades Barneia, ao longo da fronteira do território prometido. Moisés despachou 12 espiões para investigar Canaã e entregar um resumo.
Os espiões voltaram após 40 dias, portando informação notável sobre a riqueza do território, mas 10 deles, adicionalmente, entregaram relatos alarmantes sobre o poder dos habitantes residindo ali. A reação dos israelitas foi desafio. Recusaram entrar no território, independentemente do compromisso divino de fornecê-lo a eles. Até discutiram selecionar liderança fresca e voltar ao Egito. A fúria do divino se intensificou contra eles, e ele anunciou que esta geração não entraria no território prometido. Vagariam através do deserto por 40 anos, até cada adulto que tinha desafiado o divino falecesse. Quando o povo recebeu este veredicto, abruptamente reverteram sua posição. Agora, desejavam entrar no território. Moisés os alertou contra proceder, esclarecendo que o Todo-Poderoso não os apoiava mais neste esforço, mas recusaram atender suas palavras. Números, capítulo 14, versículo 44, retrata o que ocorreu. Independentemente em sua arrogância, avançaram em direção ao ponto elevado na região montanhosa, embora nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor partissem do acampamento. Procederam sem a orientação de Moisés e sem a Arca, a representação da presença divina. Estavam funcionando independentemente agora. O versículo 45 fornece o resultado. Então os amalequitas e os cananeus, que residiam naquela região montanhosa, desceram e os atacaram e os empurraram completamente de volta até Hormá. Os amalequitas ocupavam porções da região montanhosa do sul. Quando Israel tentou invadir sem a aprovação divina, os amalequitas se uniram aos cananeus para proteger a terra. Este engajamento diferiu inteiramente de Refidim. Em Refidim, Israel possuía o apoio divino e triunfou, apesar de falta de experiência. Aqui ousaram lutar sem a presença divina e sofreram derrota total. Os amalequitas auxiliaram em empurrá-los completamente de volta a Hormá, causando baixas severas. Esta perda entregou uma lição severa a Israel. Não podiam garantir vitórias através de força pessoal ou tempo pessoal. O triunfo exigia conformidade e apoio celestial. Os amalequitas, enquanto isso, tinham efetivamente protegido terra e repelido um esforço de invasão. Décadas depois, quando Israel se preparava para finalmente entrar no território prometido, uma ocorrência incomum aconteceu. O governante de Moabe, assustado pela proximidade de Israel ao seu domínio, empregou um profeta chamado Balaão para colocar uma maldição sobre Israel. Mas cada vez que Balaão separou seus lábios para amaldiçoar, o Todo-Poderoso colocou bênçãos em seu discurso em vez disso. Balaão entregou múltiplas profecias sobre Israel e as populações circundantes. Uma dessas profecias referenciou diretamente os amalequitas. Números capítulo 24, versículo 20, captura o momento. Então Balaão observou Amaleque e entregou sua profecia. Amaleque ficou primeiro entre as populações, mas sua conclusão trará aniquilação total. A expressão primeiro entre as populações recebeu várias interpretações. Poderia indicar Amaleque sendo um povo antigo, firmemente enraizado. Alternativamente, poderia significar que eram a população inicial a atacar Israel após o Êxodo, os primeiros a erguer agressão contra o povo divinamente escolhido. Independentemente, Balaão reconheceu que os amalequitas mantinham uma posição e contexto notáveis, mas aquele contexto concluiria. Sua conclusão trará aniquilação total. Isto não era a perspectiva ou desejo pessoal de Balaão. Representava um anúncio profético do Todo-Poderoso. A deidade idêntica que tinha comprometido em Refidim a eliminar a identidade de Amaleque estava presentemente validando, através de um profeta estrangeiro, que este veredito certamente ocorreria. A profecia de Balaão contribuiu outra dimensão ao decreto celestial contra Amaleque.
Moisés não era a pessoa única que tinha recebido o compromisso divino de sua aniquilação. Agora, através de Balaão, as populações vizinhas o receberam também. Os moabitas, os midianitas e qualquer outro atendendo, quando Balaão entregou essas profecias, entenderam que os amalequitas estavam designados para aniquilação total pela deidade de Israel. Após a passagem de Josué, Israel entrou em uma era desafiadora. O livro de Juízes retrata padrões recorrentes onde Israel descenderia em transgressão. O Todo-Poderoso permitiria adversários subjugá-los, a população suplicaria por assistência e o Divino elevaria um juiz para resgatá-los. Os amalequitas emergem múltiplas vezes ao longo desta era, consistentemente como opressores ou saqueadores. A referência inicial aparece durante o relato de Eglon, governante de Moabe. Juízes capítulo 3, versículo 13 afirma: recrutando os amonitas e amalequitas para acompanhá-lo, Eglon chegou e atacou Israel, e tomaram controle da cidade das palmeiras. Os amalequitas constituíam parte de uma aliança com Moabe e Amon para assaltar e subjugar Israel. Auxiliaram em capturar Jericó, a cidade das palmeiras, e Israel serviu Eglon por 18 anos antes do Divino elevar Eude para resgatá-los. Depois, os amalequitas participaram em uma campanha ainda mais catastrófica. Quando os midianitas subjugaram Israel durante a era de Gideão, os amalequitas ficaram ao lado deles. Juízes capítulo 6, versículos 3 a 5, descrevem as circunstâncias. Sempre que os israelitas semeavam seus campos, os midianitas, amalequitas e populações orientais adicionais invadiam o território. Estabeleciam acampamentos através do território e demoliam as colheitas, se estendendo até Gaza, e não preservavam nada vivo para Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Chegavam com seus rebanhos e seus abrigos, parecendo enxames de gafanhotos. Contá-los ou seus camelos se provou impossível. Invadiam o território para devastá-lo. Isto representava destruição metódica. Cada ano, quando Israel semeava campos e trabalhava em suas terras, esses saqueadores apareceriam em quantidades enormes. Não estavam meramente roubando provisões, estavam demolindo a capacidade de Israel sobreviver. Abandonavam nada, nem colheitas, nem rebanhos, nada. A comparação a gafanhotos se provou adequada. Chegavam em quantidades esmagadoras e consumiam tudo. O versículo 6 fornece o resultado. Midian empobreceu tanto os israelitas que suplicaram ao Senhor por assistência. Os amalequitas participaram em uma campanha que empurrou Israel à desesperança. Isto não era saque esporádico. Representava devastação anual, se estendendo 7 anos. Os amalequitas tinham resumido seus padrões estabelecidos, se unindo a outros para explorar a vulnerabilidade de Israel. O Divino elevou Gideão para resgatar Israel da subjugação midianita amalequita. Através de uma sequência de indicadores miraculosos, o Todo-Poderoso diminuiu as forças de Gideão de 32 mil combatentes para meramente 300, garantindo que Israel reconheceria que o triunfo se originou do Divino, não de capacidade militar. Com esses 300 combatentes, Gideão assaltou o acampamento midianita enorme durante a escuridão, gerando alarme e desordem. As forças opostas escaparam e os combatentes de Gideão os perseguiram. Juízes, capítulo 7, versículo 24, afirma: Gideão despachou mensageiros através do território montanhoso de Efraim, declarando: desçam contra os midianitas e controlem as águas do Jordão, à frente deles, se estendendo a Bet-Bará. Assim, todos os combatentes de Efraim foram convocados e controlaram as águas do Jordão, se estendendo a Bet-Bará. Clãs israelitas adicionais se juntaram à perseguição, bloqueando caminhos de fuga. Mas os governantes midianitas, Zeba e Zalmuna, escaparam com 15 mil combatentes,
tudo o restante de sua força militar enorme. Gideão continuou perseguindo sem parar. Juízes capítulo 8, versículo 10, descreve sua localização. Agora Zeba e Zalmuna permaneciam em Carcor, com forças numerando aproximadamente 15.000 combatentes. Tudo o restante dos exércitos das populações orientais, 120.000 combatentes armados, tinha perecido. A perseguição carregou Gideão através de domínio controlado pelos amalequitas e seus parceiros. Seus 300 combatentes estavam esgotados, tendo lutado ao longo da escuridão, e então perseguido o adversário através de numerosas milhas. Versículos 4 e 5 afirmam: Gideão e seus 300 combatentes, esgotados, mas mantendo a perseguição, alcançaram o Jordão e o atravessaram. Ele se dirigiu aos habitantes de Sucote: forneçam aos meus soldados algum pão. Estão exaustos e continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, os governantes de Midian. Os assentamentos neste território, Sucote e Peniel, recusaram assistir Gideão. Temiam que, se Gideão falhasse em capturar os governantes midianitas, aqueles governantes retornariam e disciplinariam qualquer um que o tivesse apoiado. Não arriscariam apoiar a perseguição de Gideão. Independentemente de exaustão e ausência de apoio, Gideão persistiu. O versículo 11 descreve sua estratégia. Gideão avançou através do caminho dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou as forças desprevenidas. Utilizou os caminhos que populações nômades, incluindo os amalequitas, viajavam através daquele território. Entendia a paisagem suficientemente para aproximar despercebido. O versículo 12 fornece o resultado. Zeba e Zalmuna, os dois governantes de Midian, escaparam, mas ele os perseguiu e os capturou, espalhando suas forças completas. Gideão cumpriu sua tarefa. A subjugação, durando 7 anos, finalmente concluiu. A aliança de midianitas, amalequitas e populações orientais foi quebrada. Seus governantes foram capturados e executados. Este triunfo demonstrou que, embora os amalequitas pudessem estabelecer parcerias poderosas e devastar Israel quando o divino o permitisse, não podiam resistir quando o divino escolhia resgatar sua população. A força modesta de Gideão, fortalecida pelo Todo-Poderoso, conquistou exércitos, incluindo os amalequitas, independentemente de sua expertise e quantidades. Anos tinham transcorrido desde a era dos juízes, e Israel agora possuía um monarca. Saul tinha recebido unção do profeta Samuel e tinha guiado Israel através de múltiplos triunfos militares. Mas agora Samuel se aproximou de Saul, portando uma comunicação particular diretamente do divino. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, estabelece o contexto. Samuel se dirigiu a Saul. Represento aquele que o Senhor despachou para ungir você governante sobre sua população Israel. Portanto, atenda cuidadosamente à comunicação do Senhor. Samuel estava lembrando Saul de sua posição. Era o profeta que tinha ungido Saul e estava entregando a mensagem divina. Saul exigia atenção próxima. Então Samuel transmitiu a comunicação. Versículos 2 e 3 documentam a instrução divina. Isto representa o que o Senhor Todo-Poderoso declara: disciplinarei os amalequitas por suas ações em direção a Israel, quando os emboscaram enquanto partiam do Egito. Agora avance, ataque os amalequitas e aniquile completamente tudo pertencente a eles. Não demonstre misericórdia a eles, execute homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. A justificativa para esta instrução se estendia séculos atrás até Refidim. O Todo-Poderoso não tinha esquecido o que os amalequitas tinham realizado quando atacaram os membros mais vulneráveis de Israel enquanto a população escapava da escravidão. O decreto celestial declarado naquele momento, que o divino eliminaria a identidade de Amaleque, estava agora recebendo cumprimento.
As direções eram notavelmente precisas. Saul era obrigado a aniquilar tudo. O termo hebraico empregado aqui é heren, significando devotado à aniquilação, completamente destruído. Nada deveria receber misericórdia ou preservação. Cada indivíduo, cada criatura, tudo que os amalequitas possuíam exigia destruição. Esta instrução se prova desafiadora para leitores contemporâneos compreenderem. Por que tal aniquilação completa? A passagem referencia a transgressão inicial, o assalto injustificado em refugiados indefesos, o alvo nos fracos e desamparados, a ausência absoluta de reverência pelo divino. Os amalequitas tinham se transformado em uma representação de resistência às intenções divinas e sua tradição de brutalidade tinha se transferido através de gerações. Saul obteve estas direções inequivocamente. Nenhuma incerteza existia, nenhum espaço para entendimento alternativo. O profeta que o tinha ungido governante estava diante dele, transmitindo a instrução direta divina. A reação de Saul exporia muito sobre sua natureza e sua adequação para servir como monarca. Saul respondeu à instrução divina reunindo seu exército. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 4 afirma: Assim, Saul convocou os combatentes e os contou em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 de Judá. Isto representava uma força militar enorme, demonstrando que Saul abordava a tarefa com gravidade e mobilizava recursos armados substanciais. O versículo 5 descreve o método de Saul. Saul viajou ao centro urbano de Amaleque e organizou um ataque surpresa no cânion. Empregou táticas de combate, arranjando suas tropas para superioridade ótima. Os amalequitas possuíam centros urbanos neste período, não meramente acampamentos nômades, sugerindo que tinham criado comunidades mais duradouras através dos séculos. Antes de atacar, Saul entregou um alerta a outra população residindo na região. O versículo 6 documenta: Então ele se dirigiu aos queneus: Partam, abandonem os amalequitas, prevenindo-me de aniquilá-los ao lado deles, porque demonstraram generosidade a cada israelita quando partiram do Egito. Assim os queneus partiram dos amalequitas. Os queneus compartilhavam parentesco com o sogro de Moisés e tinham assistido Israel ao longo do êxodo. Saul garantiu que não ficariam presos na aniquilação, provando que podia diferenciar entre adversários de Israel e aqueles que tinham demonstrado generosidade. Então o assalto começou. O versículo 7 fornece a extensão. Então Saul atacou os amalequitas, se estendendo de Avilá a Sur, aproximando-se da fronteira oriental do Egito. Isto representava uma operação completa, abrangendo a extensão completa do domínio amalequita. De Avilá, no deserto da Arábia, a Sur, se aproximando do Egito, as tropas de Saul avançaram através de cada território que os amalequitas dominavam. O versículo 8 descreve o resultado do combate. Ele capturou Agag, governante dos amalequitas, respirando, e cada um de sua população ele aniquilou completamente através da lâmina. De uma perspectiva de combate, isto representava triunfo total. As tropas de Saul conquistaram o exército amalequita, aniquilaram sua população e capturaram seu governante. Os amalequitas, como força de combate, foram quebrados. Seus centros urbanos caíram. Sua população pereceu em conflito. A operação exibiu as habilidades de Saul como líder de combate. Podia coordenar forças massivas, elaborar ataques táticos e conduzir operações completas abrangendo domínios extensos. Tinha cumprido o que o divino o despachou para realizar. Ou tinha. Saul tinha garantido o conflito inteiramente. Os amalequitas sofreram derrota. Seu governante foi capturado. Mas então Saul alcançou escolhas que transformariam tudo.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, revela o que transcorreu. Mas Saul e o exército preservaram Agag, e o melhor das ovelhas e gado, os bezerros gordos e cordeiros, tudo possuindo valor. Estes recusaram aniquilar completamente, mas tudo desprezado e fraco, eles aniquilaram completamente. Examine isto de perto. Saul preservou o rei Agag respirando. O exército preservou os melhores rebanhos, as criaturas preciosas adequadas para vender ou utilizar. Aniquilaram somente o que carecia de valor, ou parecia fraco. Isto representava o oposto preciso do que o divino tinha instruído. O Todo-Poderoso declarou aniquilar tudo. Saul escolheu preservar os itens preciosos. Por que Saul se comportou assim? A passagem não fornece seu raciocínio original, mas podemos observar o padrão. As melhores ovelhas e gado mantinham valor. Por que desperdiçá-los? O rei Agag representava um prêmio, um governante oponente capturado para exibir como evidência de triunfo. Saul estava alcançando escolhas práticas, preservando o que parecia benéfico ou precioso. Mas essas escolhas práticas quebraram direções celestiais diretas. O Todo-Poderoso não tinha declarado: aniquile tudo, exceto os itens preciosos. Declarou: não demonstre misericórdia a eles. Nenhuma provisão de exceção existia, nenhuma autorização para aplicar raciocínio humano para alterar a instrução. O versículo 12 revela o que Saul executou após o conflito. Ao amanhecer, Samuel se levantou e viajou para encontrar Saul, mas recebeu informação. Saul viajou a Carmelo. Ali construiu um memorial honrando a si mesmo e partiu continuando em direção a Gilgal. Saul viajou a Carmelo e ergueu um memorial a si mesmo. Estava honrando seu triunfo, comemorando sua conquista, construindo algo para glorificar sua identidade pessoal. Este memorial revela o pensamento de Saul. Percebeu esta operação como sua realização, seu triunfo, sua conquista. Sentia orgulho sobre suas ações. Desejava que pessoas lembrassem sua realização de combate, mas tinha esquecido algo essencial. Isto não era sua tarefa para completar segundo sua preferência. Representava o veredicto divino sendo executado através dele. A diferença é severa. O Todo-Poderoso declarou eliminar a identidade de Amaleque. Saul construiu um memorial à sua identidade pessoal. O Todo-Poderoso declarou aniquilar tudo. Saul preservou o melhor de tudo. O Todo-Poderoso forneceu instruções explícitas. Saul as alterou segundo seu raciocínio pessoal. Enquanto Saul estava honrando seu triunfo e construindo memoriais, o Todo-Poderoso estava se dirigindo a Samuel. O que o divino declarou aquela noite significaria um momento crucial na crônica de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, documenta: então a mensagem do Senhor alcançou Samuel. Isto ocorreu durante a escuridão, após o conflito concluir, e enquanto Saul permanecia em Carmelo. O Todo-Poderoso não esperou Samuel descobrir o desafio de Saul. Revelou diretamente ao seu profeta. O versículo 11 mantém a declaração esmagadora divina. Sinto pesar que estabeleci Saul como governante porque partiu de mim e não cumpriu minhas direções. O termo pesar aqui comunica tristeza profunda e angústia. Não que o Todo-Poderoso cometeu um erro. O divino lamentou que Saul tinha falhado, que o indivíduo selecionado para servir como governante tinha partido da conformidade. A reação de Samuel demonstra quão profundamente isto o influenciou. O versículo prossegue: Samuel experimentou fúria e suplicou ao Senhor ao longo daquela noite inteira. Samuel dedicou a noite completa à súplica, clamando ao divino. Experimentou fúria, seja em direção a Saul, às circunstâncias ou às consequências. Não recebemos explicação, mas estava profundamente perturbado.
e suplicou ao divino ao longo da escuridão. Por que o desafio de Saul foi tão grave? Tinha garantido o conflito, tinha conquistado os amalequitas através de combate, tinha aniquilado a maior parte do que o divino instruiu. Aquilo era insuficiente, mas a perspectiva divina diferia. Conformidade incompleta representa desafio. Quando o Todo-Poderoso fornece direções particulares, seguir a maioria enquanto ignora porções não se qualifica como conformidade. O assunto particular dizia respeito ao que o divino tinha instruído sobre Amaleque. Isto não era meramente outro conflito ou outro adversário. Representava a execução de um veredicto celestial, declarado séculos antes em Refidim. O Todo-Poderoso pessoalmente tinha anunciado conflito contra Amaleque. Tinha comprometido eliminar sua identidade. A função de Saul era servir como instrumento daquele veredicto celestial, não alterá-lo segundo sua sabedoria pessoal. Através de preservar Agag e reter os melhores rebanhos, Saul demonstrou que confiava seu raciocínio pessoal acima da instrução divina. Determinou o que deveria sofrer aniquilação e o que deveria receber preservação. Substituiu sua sabedoria pelas direções explícitas divinas. Isto revelou uma dificuldade fundamental com a natureza de Saul. Conformaria com o Todo-Poderoso quando parecesse sensato a ele, mas modificaria ou ignoraria instruções que falhassem em corresponder à sua compreensão. O pesar divino sobre estabelecer Saul como governante significava que a conexão estava quebrada. Saul tinha se demonstrado inadequado para a posição. Um governante de Israel exigia conformidade completa com o divino, não conformidade seletiva. O reino exigia um líder que confiaria nas instruções divinas, mesmo quando careciam de sentido prático. Amanhã, após sua noite de súplica, Samuel viajou para localizar Saul. 1 Samuel 15, versículo 12, afirma que recebeu informação de que Saul tinha viajado a Carmelo e depois a Gilgal. Samuel viajou a Gilgal para desafiar o governante. O versículo 13 descreve seu encontro. Quando Samuel chegou diante dele, Saul declarou: "O Senhor lhe conceda favor." Cumpria as direções do Senhor. Saul recebeu Samuel com confiança, até pedindo o favor divino sobre o profeta. Então afirmou conformidade total. Cumpria as direções do Senhor. Na percepção de Saul, tinha completado a tarefa com sucesso. A reação de Samuel veio imediatamente e afiadamente. O versículo 14 documenta: "Mas Samuel declarou: O que então representa este choro de ovelhas alcançando minha audição? O que representa este mugido de gado que detecto?" Samuel podia perceber as criaturas que Saul tinha preservado. A prova de desobediência estava literalmente gerando sons ao redor deles. Saul afirmou conformidade total, enquanto cercado por evidência de sua conformidade incompleta. Saul tentou esclarecer. O versículo 15 fornece sua resposta. Saul respondeu: "Os combatentes as transportaram dos amalequitas. Preservaram o melhor das ovelhas e gado para apresentar como oferendas ao Senhor sua deidade, mas aniquilamos completamente o restante." Observe a justificativa de Saul. Inicialmente, atribuiu culpa aos combatentes. Eles preservaram as criaturas, não eu as preservei. Transferiu responsabilidade para longe de si. Adicionalmente, afirmou uma intenção sagrada. As criaturas serviriam como oferendas ao divino. Estava apresentando o desafio como devoção. Samuel permaneceu não impressionado. Versículos 16 a 19 documentam sua reação. "Suficiente", Samuel declarou a Saul. "Permita-me informar o que o Senhor comunicou a mim durante a noite." "Informe-me", Saul respondeu. Samuel declarou: "Embora anteriormente parecesse insignificante em sua percepção pessoal, não se tornou o líder dos clãs de Israel?
O Senhor o ungiu governante sobre Israel e o despachou em uma tarefa declarando: avance e aniquile completamente aqueles indivíduos corruptos, os amalequitas. Conduza guerra contra eles até eliminá-los completamente. Por que recusou conformar com o Senhor? Por que se apoderou dos bens roubados e cometeu erro na percepção do Senhor? Samuel penetrou as justificativas de Saul. O divino tinha fornecido direções explícitas. Saul tinha selecionado se apoderar de bens roubados em vez disso. A racionalização sagrada não mantinha significância. A instrução era aniquilar tudo, não preservar o melhor para oferendas. Saul tentou mais uma vez se justificar. O versículo 20 documenta: mas eu conformei com o Senhor. Saul declarou: procedi na tarefa que o Senhor me deu. Aniquilei completamente os amalequitas e transportei de volta Agag, seu governante. Saul mantinha que tinha conformado, mesmo enquanto reconhecia que transportou de volta o governante, respirando a coisa precisa que o divino o instruiu a não executar. Então Samuel falou uma das declarações renomadas nas Escrituras. Versículos 22 e 23 documentam: mas Samuel respondeu: o Senhor encontra prazer em oferendas queimadas e sacrifícios igualmente como em conformar com o Senhor? Conformar supera sacrifício e escutar supera a gordura de carneiros. Porque rebelião se assemelha à transgressão de feitiçaria e orgulho se assemelha à maldade de adoração a ídolos. Já que rejeitou a mensagem do Senhor, ele o rejeitou como governante. As declarações de Samuel atingiram o núcleo do assunto. Cerimônias sagradas não substituem conformidade. Você não pode desafiar o divino e depois apresentar-lhe oferendas dos ganhos de seu desafio. Conformidade representa o que o divino deseja. A conformidade incompleta de Saul, na verdade, constituía rebelião, rejeitando a mensagem divina. E aquela rebelião se provou igualmente grave quanto feitiçaria ou adoração a ídolos. A afirmação conclusiva se provou esmagadora. Ele o rejeitou como governante. A monarquia estava sendo removida de Saul. Sua linhagem não persistiria inteiramente porque alterou a instrução explícita divina sobre os amalequitas. Após a declaração de Samuel de que Saul estava rejeitado como governante, Saul finalmente reconheceu sua transgressão. 1 Samuel capítulo 15, versículos 24 e 25 documentam: então Saul se dirigiu a Samuel: transgredi. Quebrei a instrução do Senhor e suas direções. Experimentei medo dos combatentes e, portanto, cedi a eles. Atualmente imploro: perdoe minha transgressão e retorne ao meu lado, possibilitando-me adorar o Senhor. Saul reconheceu o erro, atribuiu culpa ao seu medo da população e pediu perdão. Mas a reação de Samuel demonstrou que o dano era permanente. O versículo 26 afirma: mas Samuel se dirigiu a ele: não retornarei ao seu lado. Você rejeitou a mensagem do Senhor e o Senhor o rejeitou como governante sobre Israel. Samuel recusou acompanhar Saul para a adoração. A rejeição permaneceu firme. Quando Samuel girou para partir, Saul agarrou sua veste e ela rasgou. Samuel utilizou até esta ocorrência para comunicar uma mensagem. Versículos 27 e 28 documentam: quando Samuel girou para partir, Saul agarrou a borda de sua veste e ela rasgou. Samuel se dirigiu a ele: o Senhor rasgou a monarquia de Israel de você neste dia e a concedeu a um de seus compatriotas, a alguém superior a você. Após troca adicional, Samuel finalmente consentiu em acompanhar Saul para a adoração, mas então se dirigiu ao assunto incompleto. O versículo 32 afirma: então Samuel declarou: tragam-me Agag, governante dos amalequitas. Agag se aproximou dele em correntes. Certas traduções indicam que Agag se aproximou com confiança ou contentamento,
implicando que acreditava que a ameaça tinha concluído. Tinha recebido preservação quando todos os outros pereceram. Talvez confiasse que receberia permissão para sobreviver. O versículo 32 prossegue com a declaração de Agag, e Agag declarou: certamente a dureza da morte concluiu. Agag acreditava estar protegido. Tinha resistido ao conflito, tinha permanecido respirando por dias. Certamente, se pretendessem matá-lo, teriam executado anteriormente. Mas Samuel tinha intenções diferentes. O versículo 33 documenta a declaração e ação de Samuel. Mas Samuel declarou: como sua lâmina tornou mulheres sem descendentes, da mesma forma, sua mãe se tornará sem descendentes entre as mulheres. E Samuel executou Agag diante do Senhor em Gilgal. Samuel pessoalmente executou a execução do governante amalequita, lembrando sua brutalidade pessoal antes de completar o veredicto que Saul tinha negligenciado terminar. As declarações de Samuel expuseram algo sobre a natureza e ações de Agag. Sua lâmina tornou mulheres sem descendentes. Agag tinha servido como governante selvagem, matando homens e abandonando viúvas e órfãos. Seu reinado tinha sido distinguido por brutalidade e crueldade. Agora encontraria o destino idêntico que tinha entregue a outros. A execução transcorreu diante do Senhor em Gilgal, em um local de adoração, como ação de terminar veredicto celestial. Samuel pessoalmente garantiu que a instrução divina recebesse cumprimento completo, apesar do governante ter negligenciado executá-la. Anos transcorreram e Davi emergiu como o governante subsequente, o compatriota que Samuel tinha referenciado que superava Saul. Mas antes de Davi reivindicar o trono, experimentou seus confrontos pessoais com os amalequitas ao longo de seus anos como refugiado de Saul. Davi passou períodos residindo entre os filisteus para proteção. O governante filisteu Aquis forneceu-lhe o assentamento de Ziclag como sede. 1 Samuel 27, versículos 8 e 9, retrataram as operações de Davi. Davi e seus combatentes avançaram e saquearam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas. Desde períodos antigos, essas populações tinham residido no território, se estendendo em direção a Assur e Egito. Sempre que Davi atacava uma região, não preservava homem ou mulher respirando, mas capturava ovelhas e gado, jumentos e camelos e vestimentas. Então retornava em direção a Aquis. Davi estava saqueando o domínio amalequita, avançando o conflito que o divino tinha anunciado contra eles. Capturava seus rebanhos e posses e garantia que ninguém resistisse para comunicar suas operações. Quando Aquis questionava onde tinha saqueado, Davi forneceria respostas enganosas, preservando seu engano enquanto genuinamente lutava contra adversários de Israel. Mas então a catástrofe chegou. 1 Samuel 30, versículos 1 e 2, retratam o que transcorreu. Davi e seus combatentes chegaram a Ziclag no terceiro dia. Os amalequitas tinham saqueado o Neguebe e Ziclag. Tinham atacado Ziclag e o incinerado, e tinham capturado como prisioneiras as mulheres e todos os outros dentro dele, tanto jovens quanto idosos. Não mataram nenhum deles, mas os transportaram enquanto procediam em seu caminho. Enquanto Davi estava ausente, saqueadores amalequitas tinham atacado Ziclag, incineraram o assentamento e capturaram todos como prisioneiros, incluindo as duas esposas de Davi, Ainoã e Abigail. Assim Davi e seus combatentes choraram alto até não possuírem energia restante para chorar. A devastação se provou completa. Tudo tinha desaparecido. Todos que amavam foram capturados. Os combatentes pessoais de Davi se voltaram contra ele em sua tristeza. Davi experimentou aflição severa, porque os combatentes estavam discutindo apedrejá-lo. Cada indivíduo sentia a amargura em espírito por causa de seus filhos e filhas, mas Davi descobriu força no Senhor, sua deidade.
Em seu instante mais desesperado, Davi se voltou ao divino por força. Davi consultou o Senhor através do sacerdote Abiatar, questionando se deveria perseguir os saqueadores. Versículos 7 e 8 documentam: Então Davi se dirigiu a Abiatar, o sacerdote, descendente de Aimeleque. Traga-me o éfode. Abiatar o transportou a ele, e Davi consultou o Senhor. Devo perseguir este grupo saqueador. Alcançarei eles? Persiga-os, ele respondeu. Você absolutamente os alcançará e cumprirá o resgate. Davi reuniu 600 combatentes e começou perseguição. Descobriram um servo egípcio que tinha sido abandonado pelos amalequitas quando ficou doente. Este indivíduo consentiu em guiar Davi ao grupo saqueador. Versículos 16 e 17 retratam o que Davi descobriu. Ele guiou Davi para baixo e lá apareceram, dispersos pelo terreno, consumindo, bebendo e celebrando por causa da quantidade enorme de mercadorias roubadas que tinham capturado do território dos filisteus e de Judá. Davi lutou contra eles desde a escuridão até a noite do dia subsequente, e nenhum deles escapou, exceto 400 combatentes jovens que partiram em camelos e escaparam. Davi atacou e lutou por um dia e noite completos. O versículo 18 fornece o resultado. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham capturado, incluindo suas 2 esposas. Libertou todos e tudo. O versículo 19 complementa: Nada estava ausente, jovem ou idoso, filho ou filha, mercadorias roubadas ou qualquer outra coisa que tinham capturado. Davi transportou tudo de volta. Os amalequitas tinham capturado prisioneiros em vez de matá-los, possivelmente pretendendo trocá-los como servos. Esta escolha permitiu que Davi libertasse todos respirando. Mas os saqueadores amalequitas sofreram destruição, exceto 400 que escaparam em camelos. Uma referência final, significativa a um amalequita emerge no relato bíblico e se conecta diretamente à conclusão de Saul. Após a morte de Saul, em conflito contra os filisteus no Monte Gilboa, um indivíduo jovem se aproximou de Davi portando informação. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2, estabelecem o contexto. Após a passagem de Saul, Davi retornou de atacar os amalequitas e permaneceu em Ziclag 2 dias. No terceiro dia, um indivíduo chegou do acampamento de Saul com suas vestes rasgadas e solo sobre sua cabeça. Este mensageiro se aproximou com indicadores dramáticos de luto. Versículos 3 e 4 retratam a troca. Quando se aproximou de Davi, desceu ao chão para exibir respeito. De onde chegou? Davi o questionou. Respondeu: Escapei do acampamento israelita. O que transcorreu? Davi questionou. Informe-me. Os combatentes escaparam do conflito, declarou. Muitos deles colapsaram e pereceram, e Saul e seu descendente Jonatas pereceram. Davi questionou como sabia que Saul e Jonatas tinham perecido. A resposta do indivíduo jovem emerge nos versículos 6 a 10. Declarou: Ocorreu de eu estar no Monte Gilboa, e ali estava Saul se apoiando em sua lança com as carruagens e seus operadores em perseguição agressiva. Quando girou e me observou, chamou em minha direção e respondi: O que posso executar? Questionou-me. Quem é você? Um amalequita, respondi. Então se dirigiu a mim. Posicione-se aqui ao meu lado e mate-me. Experimento as agonias da morte, mas permaneço respirando. Assim me posicionei ao seu lado e o matei porque entendi que após seu colapso não poderia resistir. E capturei a coroa descansando sobre sua cabeça e a banda sobre seu braço, e as transportei aqui ao meu senhor. Se este relato se provou preciso ou o amalequita estava enganando para obter aprovação, permanece disputado. Mas a reação de Davi se provou imediata. Versículos 14 a 16 documentam: Davi o questionou. Por que não temeu estender sua mão para destruir o ungido do Senhor? Então
Davi convocou um de seus combatentes e declarou: avance, abata-o. Assim o abateu e pereceu, porque Davi tinha se dirigido a ele. Seu sangue descansa sobre sua cabeça pessoal. Sua boca pessoal forneceu testemunho contra você quando declarou: matei o ungido do Senhor. Davi executou o amalequita por afirmar que matou Saul, apesar de Saul ter servido como adversário de Davi. O governante ungido do Senhor não deveria sofrer morte independentemente de circunstâncias. A ironia se provou completa. Saul perdeu sua monarquia por preservar um governante amalequita. E agora, um amalequita afirmava que tinha matado Saul. Após este momento, referências a amalequitas nas Escrituras se tornam escassas. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 43, referencia um confronto conclusivo afirmando que aniquilaram os amalequitas sobreviventes que tinham fugido e residiram ali até o dia presente. Isto transcorreu ao longo do reinado do rei Ezequias, séculos após Saul. Certos simeonitas atacaram um remanescente de amalequitas que tinha escapado em direção à região montanhosa de Seir. Pela era dos reinos separados e o período bíblico subsequente, os amalequitas tinham desaparecido como população distinguível. A população que anteriormente dominava o deserto do sul, que tinha atacado Israel em Refidim, que tinha estabelecido parcerias e saqueado comunidades, eles tinham desaparecido. O decreto celestial declarado em Refidim tinha alcançado conclusão. Sua identidade foi eliminada. Sua existência como população terminou inteiramente. Se esta expedição, através de crônicas bíblicas, revelou detalhes que você nunca observou anteriormente, não os retenha privadamente. Pressione aquele botão de inscrição garantindo que não perderá nosso exame subsequente nas histórias mais cativantes das Escrituras. Distribua este vídeo com alguém que aprecia crônicas bíblicas ou qualquer pessoa curiosa sobre as populações menos reconhecidas das Escrituras. E nos informe nos comentários qual elemento da história amalequita o surpreendeu mais. Até a ocasião seguinte, continue investigando a palavra divina. Sempre resta material adicional para descobrir.